Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Corinthians? O Timão que é uma dupla do Equador para defesa. Você vai saber quem são esses jogadores, eu vou te contar tudo nesse vídeo. Mas tem uma má notícia envolvendo um atleta do elenco. Sim, o Corinthians vai ter que fazer um malabarismo aí para tentar ficar com... Bora com o Diário do Timão, nessa reconstrução, nessa reformulação. Tem novidade sim. O Corinthians está no mercado e olha, uma certa criatividade, né? Afora questões Gabigol, Soteldo, né? Que o Augusto Melo vem proferindo aí nos últimos dias. Mas no que diz respeito à prática mesmo, o Corinthians está tentando alguns atletas que têm o aval da comissão técnica do Mano Menezes e também do Centro de Análise de Mercado, do Cifute, lá comandado pelo Thiago Gasparino, e são jogadores interessantes. Tem me chamado a atenção que o Augusto tem dito o seguinte, muitas vezes você contrata um jogador badalado e ele não rende, mas muitas vezes, dependendo do trabalho que você executa, né, de acordo com informações, dados, estatísticas, números, você contrata um jogador e esse jogador se torna grande pelo trabalho realizado. E aí eu fiquei com essa pulguinha atrás na orelha. O Augusto talvez vá trazer alguns jogadores, não são tão conhecidos assim, mas que envolvam isso, essa criatividade do dirigente, de pesquisar aqui um jogador que tem uma característica interessante, que não é tão conhecido, que envolva, obviamente, um custo ali significativo, mas que cheguem no clube e possam render e se valorizar. Talvez seja mais interessante do que você, enfim, botar todo o dinheiro num jogador consagrado e sem ter a convicção, né, de que ele vai performar. Estamos falando de dois jogadores da seleção do Equador. Aí você pode estar pensando, pô, mas seleção do Equador, a gente tem vários exemplos aqui, né? O Ener Valencia joga no Internacional e joga uma enormidade, jogador de Copa do Mundo, de gols em Copa do Mundo, que estava no Fenerbahçe da Turquia. O Equador tem revelado bons jogadores nos últimos tempos, né? O próprio Arboleda, zagueiro do São Paulo, que joga em alto nível aqui no futebol brasileiro há algum tempo. Estamos falando do lateral esquerdo, Diego Palacios. 24 anos, que está nos Estados Unidos, desde 2019. Ele foi revelado pelo Alcas do Equador, o clube que inclusive estava no grupo do Flamengo da Libertadores nessa última. E aí foi em 19 para o Los Angeles FC, onde está até lá e está com o contrato terminando agora no fim do ano, então vai ficar livre e o Corinthians fez uma proposta para contar com esse jogador. Diego Palacios, jogador que é tem uma baixa estatura, rápido, muito veloz, rápido no apoio e que vem, né, para essa função onde o Corinthians perdeu o Fábio Santos, o Bidu deve ser emprestado, tem o Hugo que está vindo do Goiás, que também é uma aposta, que também tem 26 anos, o Diego Palacios tem 24. Enfim, ele foi convocado, é convocado constantemente para a seleção do Equador, desde a base, também seleção principal, esteve na Copa do Mundo de 2022 no Catar, mas não atuou como titular. O Equador foi eliminado na fase de grupos, né? Foram apenas 3 partidas, mas o Diego Palacios acabou não atuando. De qualquer forma, esse é o jogador que o Corinthians está tentando para lateral esquerda. Então, a gente tem que aguardar, até porque, né, o Corinthians tinha a ideia de contratar o Matias Vinha e parece que o Flamengo chegou com tudo no mercado aí. A Roma não quer liberar por menos de 10 milhões de euros. O Flamengo talvez consiga um pouco menos que isso, mas o Corinthians não tinha como pagar nem perto disso, nem 7, 8 milhões de euros por um lateral esquerdo, né? Então, é óbvio que o valor de mercado, até porque ele saindo livre, né, você consegue negociar muito mais, tem a bonificação, tem as luvas e tudo mais. Então, Diego Palacios é o jogador da lateral esquerda. A gente falou do monitoramento do Iago, lá do Augsburg e tudo mais, mas esse me parece estar um pouco mais próximo. Até porque ele tem o mesmo empresário de outro atleta que o Corinthians formalizou proposta. Só que esse é para comprar direitos econômicos, né? Esse está vinculado a um clube, eu estou falando do Félix Torres, zagueiro do Santos Laguna do México. O Félix Torres tem 26 anos e é zagueiro titular da seleção equatoriana. Ele foi titular nos 3 jogos do Equador na Copa, é um baita de um zagueiro, ele joga mais pelo lado direito, ele vem para suprir numericamente, quantitativamente as ausências do Gil e do Bruno Mendes, mas aí você pode deslocar o Lucas Veríssimo, enfim, não sei se ele não faz a esquerda também, mas enfim, o Corinthians precisava contratar numericamente um zagueiro e contrata um, se conseguir efetivar a contratação, na minha opinião, em nível de titularidade, já chega para representar. Só que ele tem contrato com o Santos Laguna até junho de 2025, então o que o Corinthians vai ter que fazer? Vai ter que pagar para tirá-lo de lá. E o valor de mercado, segundo o jornalista Vene Casagrande, é 5 a 6 milhões de euros. A gente está falando aí de 24, 25 milhões de reais
mas é um investimento que o clube vai precisar fazer, não vai ser, obviamente, de uma vez só, né? Normalmente esse valor é parcelado, é assim que os negócios têm acontecido, e o Corinthians está manifestando aí o interesse nesse cara que foi titular nos 3 jogos da Copa no Equador, foi revelado pelo Aliança Pailón, jogou no Barcelona de Guayaquil e está lá no futebol mexicano, que é muito valorizado também, que contrata muitos jogadores da América do Sul, investe bastante, e ele tem 26 anos, está no auge físico, técnico, mesma idade praticamente do Lucas Veríssimo. Trata-se de uma belíssima dupla de zaga, se isso for confirmado. Vamos lá. Diego Palacios, informação aí do Samir Carvalho, tá? A do Diego Palacios. E a do Félix Torres, inicialmente do Marco Belo, e depois da Rádio Transamérica. E depois o Vene Casagrande confirmou o valor aí, que até então ninguém tinha descoberto, mas o valor de mercado dele é 6 milhões de euros, então o Corinthians pode estar pagando 5 milhões de euros por ele. Vamos aguardar para saber o desfecho dessa história. O fato é que as propostas estão na mesa. Outra proposta que estava na mesa, mas foi recusada, é a do Corinthians para continuar com o Maicon, cria do Terrão, filho do Terrão, por mais uma temporada por empréstimo junto ao Shakhtar. Ele tem contrato também até 2025 com o time ucraniano, mas ele não quer voltar para lá e o Shakhtar não quer mais emprestar. E isso é um problema, porque o Corinthians vai ter que dar um jeito para ficar com o jogador. Vai ter que entrar num acordo com os caras, ceder jogadores, aquela coisa toda, mais ou menos dentro da operação financeira, obviamente com custos mais baixos, né, do que o que o Corinthians fez com o Yuri Alberto, né? Não gastou R$1 para ter o Yuri Alberto, 50% dele, mas cedeu vários jogadores ao Zenit da Rússia. Tomara que não seja dessa forma, mas é uma maneira, né, de você negociar sem ter dinheiro e para poder ficar com o Maicon aqui e poder fechar com ele em definitivo. É um jogador que não teve uma temporada lá tão boa, mas a gente sabe que ele é bom jogador e sabe que a idade dele ainda pode fazer com que ele corresponda muito mais. E sabe também que a temporada foi tão atribulada, com trocas de técnicos e um desempenho ruim do time, que não dá para acreditar somente ao nível técnico do atleta o que acabou acontecendo, né? Então eu acho que o Maicon acabou prejudicado, como vários atletas no Corinthians nessa temporada. Se não for um investimento tão alto assim, eu acho que vale a pena você manter. É um cara identificado, um cara que se dedica, um cara que entra em campo e quer sempre corresponder, né? E está dentro de uma idade, né? De uma faixa etária que o Corinthians precisa, além de ter jogadores identificados, né? Eu acho que isso também faz parte. No momento que você está reformulando muito, você precisa ter algumas raízes, né? Precisa ter alguns jogadores ali que entendam o que é estar no Corinthians. Eu acho que o Maicon é um dos caras nesse sentido. Você não concorda? O atacante do Santos virou assunto em perfis, em comunidades e entre torcedores de Corinthians e Palmeiras nos últimos dias. Tudo começou quando o Domênico Gatto, do programa Estádio 97, afirmou que o Palmeiras tem a intenção de contratar Marcos Leonardo, que o Verdão busca um centroavante. Isso não é novidade, já contei para vocês sobre o Caio Jorge, antes especularam Borré, entre outros nomes. A partir do momento em que o Domênico falou do interesse do Palmeiras, também começaram a pipocar, especialmente no Twitter, informações de que o Corinthians já havia procurado o Santos propondo um empréstimo do Marcos Leonardo por uma temporada. O que eu fiz? Entrei em contato com o presidente Marcelo Teixeira. Só uma curiosidade, Marcos Leonardo já avisou ao Santos que nem se reapresenta do pós-período de férias no dia 6 de janeiro, ele não quer em hipótese alguma ficar no Santos. Já havia pedido para ir embora na metade do ano, quando teve propostas de fora. O presidente Andrés Rueda, o cara que comandava o Santos na época, rejeitou a saída dele. O Marcos Leonardo, inclusive, ameaçou não jogar mais. No final das contas, acabou ficando. Foi importante no primeiro momento, mas na reta final da temporada foi muito mal. Pois bem, perguntei ao presidente Marcelo Teixeira: ei, presidente, vocês têm a intenção ou cogitam a possibilidade de negociar o Marcos Leonardo ou com os Palmeiras ou com o Corinthians? E a resposta do presidente foi, abre aspas, não. Ele tem propostas do exterior que serão avaliadas pelo comitê de gestão nos próximos dias, fecha aspas. Esse comitê de gestão funciona como uma espécie de auxílio para o presidente na tomada de grandes decisões. O Santos tem batido na tecla de que só vende o Marcos Leonardo por 18 milhões de euros ou a partir de 18 milhões de euros, estamos falando de 96 milhões e 400 mil reais. Diante da recusa do presidente do Santos, dessas propostas que já apareceram de fora, está muito claro para mim que o Marcos Leonardo não jogará nem no Palmeiras e no Corinthians. E você, o que pensa sobre essa possibilidade? Usa o espaço para comentário. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Nos encontramos mais à tarde, tem vídeo também na tarde do dia 24. Abraço, tchau!